Feliz aniversário para Ben Shapiro, que preferiu nos dar algo para celebrar em vez de comemorar sozinho. Que gesto atencioso dele. Não sei se alguém aqui foi ao X, mas ele destruiu. Gavin Newsom, sabe? Aquele maravilhoso líder da Califórnia, o cara que de alguma forma conseguiu descarrilar o estado do sol. De qualquer forma, ele o entrevista. Nós não esperávamos por isso. Foi aquele momento surpresa de Deus que ninguém esperava. É o presente de aniversário do Ben Shapiro que aguardávamos e não decepcionou. Quero dizer, há muitos momentos viralizando, principalmente, tipo... A raiz de tudo é a pergunta que você evita. Se meninos podem se tornar meninas. Acho que é pela graça de Deus. Quero dizer, eu agradeço a empatia. Eu também me sinto péssimo por ouvir qualquer pessoa que esteja sofrendo com qualquer tipo de... Graça de Deus e esse momento maravilhoso. O governo Trump e a secretária de Segurança Interna Kristi Noem promoveram rapidamente essa narrativa, que ela era uma terrorista doméstica que estava tentando atropelar policiais com o carro e estava realmente tentando. Não apenas esse policial, mas vários policiais. Essa foi a declaração original que eu disse na época. Achei que não era verdade, mas seu escritório de imprensa tweetou que era terrorismo de Estado. Governadora, preciso te perguntar sobre isso. Isso prejudica a nossa política. Nossos agentes do ICE não são terroristas. Uma tragédia não é terrorismo estatal. Sim, acho que isso é justo. Na hora, Ben pergunta, sério? Terrorismo estatal? E ele diz, não, acho justo. Então, ele basicamente denuncia os tweets do próprio escritório dele. O que mostra pra gente, basicamente. Em questão de minutos, Ben Shapiro, nessa entrevista, consegue provar pra gente tudo o que há de errado com os políticos de hoje. Eles não conseguem pensar por si mesmos. Eles não têm nenhum controle real sobre o que os seus escritórios estão fazendo. E eles não têm nenhum entendimento do que os seus escritórios estão fazendo. E eles usam a simpatia em vez da lógica real, pura e básica. Agora, se você me perguntasse, eu estaria pedindo para Ben Shapiro ir debater com cada uma das pessoas que atualmente está causando danos. Porque rapidamente, quando você coloca Ben Shapiro, um intelectual incrível, diante de qualquer um desses idiotas, tudo desmorona muito rápido, como veremos. Mas a melhor parte dessa entrevista, na verdade, não são as partes que estão viralizando muito. É Ben Shapiro confrontando Gavin Newsom sobre toda essa questão de genocídio entre Israel e Palestinas. Porque Ben claramente traz os fatos. Gavin está lá, parecendo um peixe fora d'água, como sempre. Sinceramente, não sei o que o fez pensar que isso seria uma boa ideia. Será que ele achou que Ben seria gentil? Ben sorri e parece simpático, mas no fim não se controla. Eu apoio totalmente isso. Vamos ver os melhores momentos da entrevista. Na minha opinião pessoal, mas antes, só quero agradecer por estar aqui conosco no Pushback. Agora estamos com 6.791 seguidores, e eu literalmente não consigo acreditar. Nós vamos chegar a 100 mil nos próximos dias, e eu estou tão grata. Então, para cada um de vocês que clicou no botão de inscrever-se, obrigada. E para cada pessoa que compartilhou, com 1, 2 ou 3 pessoas, permitindo que a gente dobre, triplique ou quadruplique nosso alcance, eu sou tão incrivelmente grata a você. Você já conhece o Pushback com Meira K. Estamos nos dedicando a expor mentiras e revelar a verdade. Mostrar vozes relevantes, expor a hipocrisia e dar voz à maioria de nós. Pessoas normais. Se você gosta disso, eu gosto de você. Vamos ver como Ben lidou com ele sobre essa questão de menina e menino, que achei incrível. A questão fundamental que está na raiz de tudo isso é a pergunta que você não quer responder, que é se meninos podem se tornar meninas. Eu simplesmente não. Eu acho pela graça de Deus. Quero dizer, eu aprecio isso. Pela graça de Deus. Isso. Isso não é uma resposta, gente. Não é assim que se responde uma pergunta. Vocês acham que meninas podem se tornar meninos? Podem virar meninas pela graça de Deus? Se isso reflete a inteligência da liderança da Califórnia, é preocupante. Compaixão, eu também me sinto péssimo por... Escuta, qualquer pessoa que esteja sofrendo com qualquer tipo de... Gerações desde tempos imemoriais. Sabe, que Deus abençoe. Eu não sei. Isso é difícil, eu simplesmente não entendo. Eu não sei por quê. Por que isso é tão...
Por que isso tem tanta potência política? Não é politicamente potente. Mas é que estamos falando de tão poucas pessoas que estão passando por dificuldades com questões de identidade de gênero. Muitas pessoas notáveis e bem-sucedidas se foram. Eu quase aposto que agora ele está tentando usar o argumento de que esse é um grupo pequeno e de nicho. Por que precisamos transformar isso em um grande assunto? Eu quase aposto que ele usou aquele velho argumento transfóbico. Aposto que ele usou isso nas eleições. É algo frequente na vida deles. Tem vidas incríveis, só não sei. Há tanto ódio e intolerância, tanta condenação. Começo a discordar aqui. Ok, a ideia de que você pode... Não estar espalhando isso. Não, como alguns outros. Não confie em mim. Mas a maçã? Isso é coisa de negócios. Há muitas pessoas terríveis que dizem muitas coisas terríveis. Mas sim, não é um ato de intolerância dizer que um menino não pode se tornar uma menina. Nem meus filhos deveriam aprender nas escolas públicas, do jardim de infância em diante, que um menino pode se tornar uma menina. Isso é racionalidade e simplicidade biológica, não intolerância. Eu respeito o seu ponto de vista e você sabe... Pessoas boas discordam sobre isso. Eu sei. Em vários estados, não só na Califórnia, há regras antigas bem definidas, anteriores a mim. Não foi aqui que comecei a fazer campanha e a defender essas questões, como alguns sugerem? Bem, só tomando a água dele, ele fica tipo, confia em mim, eu não sou o único, e não fui eu. Eu não vou assumir responsabilidade por isso. É tipo, ai meu Deus, é tão patético. É simplesmente tão patético. Responde a Deus, desculpa, responde a pergunta. Eles não conseguem responder a pergunta porque sabem que vão sumir. Uma base inteira de eleitores que os ama só porque eles estão dispostos a dizer coisas malucas sobre questões transgênero. Mas como eu disse, o objetivo de hoje é ver como o Ben lida com as questões de Israel e como o Gavin fica completamente perdido. Agora, democratas que disputam cargos públicos quase sempre sugerem isso. Por exemplo, Scott Wiener, candidato ao Congresso, afirmou que Israel cometeu genocídio em Gaza. Esqueça as discussões sobre antissemitismo, porque acho que isso ficou muito vago e as pessoas não têm uma definição consistente de antissemitismo. Vamos apenas falar sobre o que é verdade. Concordo, isso é verdade sobre a definição. Na Califórnia temos enfrentado isso em relação a muitas leis. O antissemitismo tardio difere do racismo, sendo basicamente uma teoria conspiratória sobre o poder dos judeus no mundo. E isso me dá enjoo. E eu digo isso claramente, mas não só, é claro. Quero dizer, tentamos liderar em relação à nossa resposta e apontamos e avaliamos as situações em relação à indignação. Acredito que afirmar mentiras sobre o Estado judeu é uma forma de antissemitismo, segundo o meu entendimento. Mas eu não acho que isso seja tão importante quanto saber se é verdade ou não. Agora, os democratas foram envolvidos nessa conversa, alguns arrastados, outros entrando ativamente. A definição de genocídio, sim. Sim. Quero dizer, olha, Israel não cometeu genocídio em Gaza. Não há nenhum critério pelo qual Israel tenha cometido genocídio em Gaza. Apenas em termos factuais. apenas legal e factual. Sim. É. Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que eu entendo a tendência das pessoas de fazerem isso, de afirmarem isso. Por quê? Com base nas imagens e na proporcionalidade, isso não significa genocídio. Não. E, aliás, eu concordo com você. E internacionalidade não significa que se você matar meu filho e eu então matar 7 criminosos, que eu fui desproporcional. Eu concordo com você, mas eu entendo essa tendência com base na tentativa de reconciliar a natureza proporcional de como a guerra foi conduzida no final. Eu tenho uma pergunta. Por que você sente a necessidade de criar uma estrutura de permissão para esse tipo de coisa? Quer dizer, se não é verdade, por que simplesmente não dizer que não é verdade? Olha, não sei a definição nem a opinião legal, então não tenho opinião sobre genocídio e não concordo com essa ideia. Você entende que se você acusa Israel de cometer um genocídio, isso coloca Israel na posição de estados que cometem genocídio deveriam ser párias. Então dar legitimidade a isso é errado. Legitimidade. Só digo que a devastação em Gaza, no aspecto humano, você tem 4. Claro. É terrível, não, mas acho que também é importante absorver isso um pouco mais, assim como foi doentio e fomos claros em nossa condenação. Essas pessoas gostam de mim quanto ao que o Hamas fez naquele ato de terrorismo. Há um critério diferente para terrorismo liberal e guerra: danos colaterais. Ignorar isso nos leva a consequências. Danos colaterais. Tenho opiniões fortes. Não foi só dano colateral.
Sério, você acha que Israel está mirando em civis? Tenho muitos problemas com como o bebê conduziu a guerra, especialmente em relação aos ataques duplos. Acredito que sim, e enfrento vários problemas relacionados à conversa que tive algumas semanas após outubro. A maneira como ele falava sobre os palestinos, eu continuava falando sobre o Hamas, ele continuava falando sobre os palestinos, eu voltava para o Hamas e no final sobre como a guerra foi conduzida. Não estou dizendo que foi um genocídio, não estou, mas tenho questões. O que ele faz? Por exemplo, agora, Mas o genocídio, onde estão os manifestantes? onde estão os membros do Partido Democrata protestando com broches e os manifestantes do Irã, que podem estar sendo massacrados aos milhares nesta semana? Sei onde estou e publiquei uma declaração clara esta semana. Gostaria de ver mais democratas. Eu não discordo de você e, aliás, também achei que era a coisa certa a se fazer. Aquela greve foi incrivelmente eficaz e eficiente e não tive problema em dizer isso durante ela. Não esperei pelo resultado. Então, sim, eu segui um ritmo um pouco diferente. Tem um pouco mais de nuance aqui, mas é isso, olha, tudo é tão preto no branco, mas aqui tem nuance. Concordo. Wallace Ben está totalmente certo. Nilson tenta apresentar outra opinião agora. Acho que essa não é a opinião certa, nem a forma ideal de lidar com um assunto tão complexo. Mas o que ele está tentando dizer é que vocês estão tendo um debate muito sério e intelectual sobre isso. Foi um genocídio? Não foi? Bem, essa é a realidade dos fatos. O Hamas é bom? O Hamas é ruim? Bem, essa é a realidade dos fatos. A guerra foi boa? A guerra foi ruim? Ele está dizendo algo, e eu acho que todos nós precisamos saber e entender isso. É preciso mais nuance ao ver imagens divulgadas mostrando falta de humanidade. Como isso afeta as pessoas e como reagem impulsivamente, mesmo sem argumento intelectual. Acho que ele está chegando a esse ponto de forma surpreendente. Odeio esse homem, acho ele terrível. Mas eu acho que ele faz um trabalho importante aqui, de mostrar o fato de que você tem dois partidos diferentes, tendo duas conversas completamente diferentes. Uma é puramente intelectual. É um genocídio? Bem, é proporcional? Seja lá o que for, eu odeio essa palavra. Debates, como o do genocídio em Israel-Gaza e o outro lado, que reage mais emocionalmente, não se interessam pelo aspecto intelectual. Eu vi as coisas ruins, eu sinto que Bibi é ruim, eu sinto que isso foi feito de um jeito que eu não gosto. E, portanto, meus sentimentos são tão fortes que dominam minha capacidade de ouvir se é X ou Y. O que aconteceu com o Irã é que os sentimentos, na verdade, não foram distribuídos corretamente. As pessoas não pegaram o sentimento de frustração e medo que algumas pessoas têm mais do lado intelectual. Então, os intelectuais, ou seja, as pessoas que realmente conseguem pensar logicamente sobre isso, estão entrando nesse debate e pensando sobre o Irã assim, tipo, vocês são hipócritas. Vocês afirmam se importar, mas, na verdade, não ligam para esse conflito. Bem, a diferença é que um conflito eles foram ensinados a se importar há muito tempo. E o outro conflito eles não sabem muito a respeito. E por aí vai. Um argumento puramente intelectual, nós sabemos que o motivo, uma vez que eles aprendem o quão ruim o Irã é, eles não conseguem vir a público e condenar, é por causa da dissonância intelectual. Entendemos isso, mas na verdade trata-se mais de um argumento emocional. E eu acho que é aqui que nós meio que tivemos dificuldade em apresentar qualquer tipo de sentimento de simpatias. Estamos tão focadas em nossa própria língua que eles não entendem. Precisamos explicar tudo como se fosse para idiotas? Vocês sabem como me sinto, sei onde estou, sei que estamos certas e entendemos a verdade. Se querem ser burras, problema delas. É interessante notar que ele não soa totalmente idiota no que diz. Ele afirma que estava disposta a condenar o Hamas e isso. Há uma inteligência emocional no argumento dele, algo que muitas vezes ignoramos. Ben está totalmente certo sobre os fatos, o que fica claro no debate entre meninos e meninas. Ele está tendo dificuldade em ter confiança para compartilhar sua posição exata, porque, na verdade, está lidando com pessoas, sua base de eleitores, que estão muito mais focadas nos argumentos emocionais. Ele sabe que, ao dizer algo concreto, ele passa para um argumento intelectual, e ele não pode fazer isso. Não é que Gavin não entenda a diferença entre um menino e uma menina. Pode confiar em mim, ele entende. Ele entende as consequências políticas de entrar nesse tipo de argumento e não vai fazer isso.
Por isso, Ben tenta provar isso para ele. Gavin, você finge ser autêntico, mas nem age por nervosismo sobre como será visto. Esse cara tem ótimo treinamento em relações públicas, sabe escapar de todas as perguntas. É algo para refletir. Obrigada pela atenção.